Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. O versículo 5 ao 7. Nós podemos até ler juntos Mateus 5, capítulo 6, do 5 ao 7. Mateus, capítulo 6, versículo 5, do 5 ao 7. Leamos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém. Meus irmãos, a oração é um meio de graça, é um instrumento que Deus deu para a igreja, deu para os santos. E esse meio de graça precisa de algumas regras para ser usado de maneira devida. E por isso eu escolhi essa passagem, porque se nós queremos nos aplicar a oração, não pode ser de qualquer maneira. Tem de ser de acordo com a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus. E aí, então, nesses versículos do 5 ao 7, nós encontramos essa orientação da maneira correta, da postura correta na vida de oração. Mas eu queria salientar, apesar do versículo não falar sobre isso, porque diz aí o versículo 5 no começo, e quando orardes, parece dar a impressão que a oração é algo voluntário, esporádico, né? Não, a oração não é algo esporádico, a oração é um mandamento. Só que nessa passagem aqui não está falando de mandamento, ela está falando de como orar, como eu devo me aproximar do Senhor. Mas eu preciso ressaltar isso, que a oração é o mandamento, para que a gente não fique pensando ou interpretando que a oração é quando eu queira. Não, o crente tem de orar. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Né? Tudo dá graças também, né? Orai sem cessar. O próprio texto, mais à frente, no capítulo 7, diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, a oração, e também há uma declaração de que nós vamos encontrar. Quem buscar, vai achar. Quem bater, a porta vai se abrir. Porque todo que pede, pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, de fato, nós precisamos observar que quando ele diz, quando orardes, não quer dizer que
só no ano que vem eu vou orar. Não, eu devo orar sempre. Mas quando você começar a orar, você observe as regras da palavra de Deus. Jesus insistiu, por exemplo, aos seus discípulos a não abandonar a vida de oração. Ele chama os apóstolos e conta uma parábola sobre o dever, a obrigação, o mandamento de orar sempre e nunca desfalecer. Ele ilustra aquela viúva que tinha uma questão na justiça, buscava o juiz e pedia que o juiz julgasse a sua causa, e o juiz estava protelando e ela insistia sempre ali, pedindo para julgar a sua causa, e o juiz chegou a um pensamento, disse: olha, eu não temo a Deus, não temo ao homem, mas essa mulher está me importunando. E para que ela não faça mais isso, eu vou lá atender. Né? Então, nós precisamos importunar a Deus em oração, até que Ele, se tiver dentro da sua vontade, Ele vai derramar o que nós pedimos. É por isso que, dentre os itens, não está aqui, orar segundo a vontade de Deus, né? Busca uma promessa de Deus na sua palavra. Olha, o Senhor prometeu, Pai, que isso faria. Então agora estou buscando a tua presença para receber o prometido. O apóstolo Paulo ordenou aos crentes de Tessalônica a orar de maneira permanente. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. A todo tempo, a todo momento. Não precisa ficar curvado ou erguer as mãos para o alto. Você pode orar em espírito, pode orar, né, em secreto, as pessoas podem até nem perceber, você pode até orar em pensamento. Se não me falha a memória, foi Esdras ou Neemias, quando o rei perguntou alguma coisa a ele, está triste, não sei o quê, aí Neemias, ou Esdras, Neemias, ele orou a Deus ali, assim, silenciou, o que é que eu digo? Pediu orientação de Deus e aí revelou e a sua oração foi atendida, né? Então, os crentes, não devem abandonar a vida de oração. A vida de oração é obrigatória, né? Muito importante isso. A nossa luta, irmãos, contra nossos adversários, quem são os nossos adversários? A natureza pecaminosa que ainda está em nós. Esse mundo com as regras e comportamentos contrários à vontade de Deus, o diabo e seu exército estão pelejando contra nós. Então nós temos de orar, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A oração no Espírito, quer dizer, de acordo com a palavra de Deus que é revelada, né? Orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração pessoal, oração pela igreja, oração por todos os santos. E isso deve ser orando em todo o tempo. Nós precisamos orar em todo o tempo. Os nossos dramas, as dificuldades existenciais, devem ser levadas ao Senhor através da oração. Foi pregado, né, domingo, não andeis ansiosos, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças, e aí a bênção vai chegar. A primeira bênção que chega, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a gente enfatiza isso, orar é obrigação, é dever. Assim como não matarás, não furtarás,
Você deve orar, tem de orar. Se nós temos uma indisposição de orar, isso está revelando uma condição espiritual. Eu sou crente, mas eu não gosto de orar. Então, é preciso reconhecer que a nossa comunhão com Deus está arranhada. Como é que os filhos não querem falar com o pai? Se os filhos não querem falar com o pai, é que houve algum desentendimento. E como o desentendimento nunca vem dele, vem de nós, e o que nos faz afastar de Deus são os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos separa de Deus, a gente foge de Deus, não ora. Mas também pode ser a ausência de novo nascimento. Quando a criança nasce, dá uma palmadinha nela e ela chora. O crente que nasceu de novo ora. Quem nasceu de novo ora. Vai orar, vai aprender a orar. Essa é a primeira coisa que o crente vai aprender, é orar. Então, se um crente não ora em hipótese nenhuma, é possível que ele não tenha nascido de novo. E ele então pode invocar o nome de Deus, pedir: Senhor, me dê um coração regenerado, um coração transformado. Os nossos adversários vão procurar nos desencorajar e atrapalhar nossa vida de oração. Se uma coisa que o diabo gosta é de colocar empecilho para a nossa vida de oração. Vai criar alguma agitação para nos distrair. Seja usando pessoas, usando circunstâncias, mas ele vai nos desestimular a orar. É só você lembrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus ia passando pela antiga Jericó, estava ali um cego de nascimento. Lembra o cego de nascimento, Bartimeu? Quando ele ouviu que era Jesus que passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele clamava, gritava, e diz a palavra: e muitos o repreendiam para que se calasse. Ele queria orar, ele estava orando, mas o povo: cala a boca, fica chamando o mestre não, o mestre não vai atender para você, não vai ouvir os seus gritos não. Mas diz que ele não desanimou, ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até que o Senhor Jesus parou e mandou chamá-lo. Então, meus irmãos, cuidado, o adversário da nossa alma, a natureza pecaminosa, o mundo, vai tentar nos desencorajar e nos atrapalhar na nossa vida de oração. Então, pastor, mas puxa, pastor, eu até queria orar, eu até começo, mas depois eu me perco, eu me canso e aí acabo. Bom, não precisa fazer orações longas, de muitas horas. Comece fazendo orações pequenas. Senhor Jesus, abençoa a minha casa, no nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe. Lembrei agora de fulano de tal. Senhor, aquele irmãozinho, uma irmã Dilma, tal, lembrei, abençoa minha irmã Dilma. Então, eu não preciso, não tem na Bíblia uma regra que diga quantas palavras ou quanto tempo você deve durar em oração. O importante é que você ore. Crie esse hábito de orar, fazer orações pequenas, está no trabalho, está correndo. Senhor Deus, abençoa a igreja IPB da Boca do Rio para o dia 11 na evangelização, 15, se não me engano, 11 é no lar. Vamos criar o hábito de fazer orações pequenas. Em segundo lugar, a oração não deve ser usada como um canal, como um meio de exibição pessoal. Quando eu for orar, eu não devo querer me mostrar, me exibir.
Olha aí, vamos ler o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quer dizer, ele está falando que esse cara é um artista quando está querendo orar, está querendo se exibir. Vamos lá. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Jesus não está condenando orar em pé, nem está condenando orar na praça. Não, a questão não é essa. Eles gostam de orar em pé e gostam de orar nas praças com que objetivo? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então a pessoa está orando não para a glória de Deus. O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa pessoa que ora com o objetivo de autopromoção. Através da oração, pode ser essa autopromoção, através da oração, pode ser percebida pelas nossas palavras dirigidas ao Senhor. As palavras podem revelar essa nossa autopromoção. Diz o texto sagrado que tinha 2 homens no templo. O fariseu orava. Diz assim o texto: o fariseu, posto em pé, orava de si para si. Ele estava orando para ele mesmo. Ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse homem estava usando a oração para quê? Exaltação, pessoal. O publicano nem erguia a cabeça ao céu: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: Deus ouviu esse segundo e não ouviu o primeiro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. A autopromoção através da oração se manifesta no gostar de orar para ser elogiado pelos homens. É aquela pessoa que vem para o momento da oração: eu quero orar. Por quê? Porque ali ela vai poder se exibir usando as palavras, mudando a tonalidade da voz. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. E aí começa a fazer aquilo ali, chama, impressiona humanamente. Mas Deus está dizendo: não está me impressionando, porque você está querendo mostrar aos outros que você é uma pessoa que ora. Diz Mateus 23 sobre os fariseus: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Esse é o objetivo da oração, muitas vezes pública, é para que as pessoas vejam. Tem algumas pessoas que cometem esse erro: ah, pastor, mas eu não sei fazer aquela oração bonita. Não tem essa oração bonita, gente. A oração tem de ser verdadeira e seguir as orientações da palavra, que no caso esse aqui não é para se exibir. O pessoal às vezes orou, vem cá, e orei legal, a minha oração foi legal, foi boa. Aí, a preocupação é com o ouvinte, quem está ouvindo as nossas orações, né? Isso não é a autopromoção. A autopromoção através da oração se revela pela postura do corpo e da voz. Oh Deus, 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 Deus. Peraí, para quê? Que é essa oração? É o quê? Qual é o objetivo dela? Eu tenho uma igreja pentecostal que é um pouco afastado de casa, mas às vezes eu vejo o cara lá orando e na distância que eu estou, ele está dentro da casa de oração e eu estou ouvindo a oração dele cá. E vem cá, o Deus é surdo, alguma coisa que... Meu Deus, para que isso? Muda a voz. Os mais antigos sabem que não, oração mesmo só é oração de joelho. Lembra? Quer dizer, de joelho é melhor, na alegria ou na dor,
Se orar ao Senhor, de joelho é melhor. Meu irmão, às vezes a gente pode orar de joelho, a gente pode orar deitado, mas a gente tem que orar sincero, verdadeiro. A oração indica, irmãos, nossa dependência e não nossa autossuficiência. Diz a palavra de Deus, não sabemos orar como convém. Quem ora precisa de Deus, mas Deus não precisa de nós. Nós estamos aqui orando em casa ou aqui porque nós dependemos do Senhor. Se o Senhor não abrir a janela do céu, se o Senhor não derramar a sua bênção, não há benefícios na nossa vida. Não temos, irmãos, méritos para orar. A minha vida não é pura o suficiente para que Deus me atenda, porque diz as Escrituras, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não temos méritos para orar, mas dependemos dos méritos do Senhor Jesus. Quando eu estou orando, não é sem razão que diz em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, no nome do Senhor, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu estou orando ali, mas confiado em mim, porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta, porque eu venho para a igreja, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, porque eu faço isso aqui. Não, eu estou na presença do Senhor no nome de Jesus. É como aquela pessoa que pegou o pistolão, conhecer alguém famoso, né? Alguém que tem mérito, aí você leva a carta, foi fulano de tal que me mandou aqui. Aquele pedido de atendido não é por causa de você, não, é porque o cara que indicou você tem poder. Louvado seja o nome. E o nosso Deus tem poder, Jesus tem poder, né? Todo poder foi me dado no céu e na terra. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo seguindo as regras do Senhor, ainda assim, às vezes até o pedido está um pouco exagerado, aí o Espírito Santo dá um trato nas nossas orações, né? Uma interpretação das nossas orações. Em terceiro lugar, irmãos, sobre oração. A oração usada como promoção pessoal não será atendida pelo Senhor. Vamos ler o versículo 5? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Presta atenção. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? O que é que eles estavam pedindo? Pedindo qualquer coisa a Deus, não vai atender, porque o aplauso que os homens estão dando a eles, eles já receberam. Então, o que ele apresentou a Deus não chega no céu, mas os homens que viram a pessoa orando com a palavra na postura, vai dar elogio a ele. E ele então recebe o elogio do homem, mas não recebe a resposta de Deus. Não será atendida. Quem busca se promover usando a oração está sendo influenciado pela natureza velha. É a natureza velha que gosta de se exibir. O Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde. Não faz parte da natureza velha, que é a soberba, né? Nada tendes, Tiago falando, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, Deus vai atuar contra o homem que busca se promover através do uso da oração. Diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Enquanto a pessoa está humilhada na presença do Senhor, ele lembra que Ismael estava chorando,
E Agar estava chorando para não ver o menino morrer a certa distância. E o anjo apareceu, deu a palavra a Agar e disse: olha, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu. Deus ouviu aquela Ana, amargurada de coração, porque não tinha filho, chorando na sua presença. Deus ouve, diz que um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Deus atenta para as nossas lágrimas, nosso quebrantamento, nossa humildade. Se só oramos quando tem uma plateia, é um indicativo de promoção pessoal. Ah, pastor, em casa eu não consigo orar, não. Em casa, não. Sozinho lá, pastor, no meu quarto. Ah, não vou, não dá para orar. Eu preciso estar na igreja eu consigo orar. Ô, meu irmão, cuidado. Claro, a oração em casa, a gente pode falar coisas que aqui não. Na oração em casa, você pode passar a noite inteira orando, porque lá é livre. Aqui não, tem horário de começar e um horário de terminar. Então, a oração pessoal é importante, mas também é importante a oração pública. Então, se eu só consigo orar se tem gente, Deus não está ouvindo nossas orações. Se eu no coração contemplar a vaidade, lá no meu interior, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Quando concebemos que a nossa oração foi bonita e eficaz, essa oração minha furou essa laje aqui, entrou, ultrapassou todas as dimensões. Essa minha oração foi fogo, não foi não, pastor? Foi forte, não foi não? Essa oração forte. O pessoal corre atrás daquela oração forte. Meu irmão, não tem oração forte, não. Não seremos atendidos se nós pensamos que a nossa oração é forte. Porque nenhum homem sabe orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. A oração forte é de Jesus. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele mesmo disse a Pedro, eu intercedi por você para que você não perca a fé. Essa oração do Espírito, essa oração de Jesus, que oração forte. Não tem pastor de oração forte não, meus irmãos. Quando censuramos e desprezamos as orações de nossos irmãos, estamos demonstrando soberba espiritual e não seremos abençoados por Deus. Às vezes a pessoa, eu vou orar por você. Não quero essa oração não. Só do pastor Paulo, só do pastor Cândido, ou só do diácono Joil, ou só do presbítero Jonísio. Mas você é o quê? Você não é nem diácono, nem presbítero, nem pastor. Não quero a sua oração não. Meu irmão, nada disso. Meu irmão, quando o cara diz, deixa eu orar por você, aceite a oração. Uma oração, Deus pode ouvir a oração dele e atender. Louvado seja o nome do Senhor. Tomemos cuidado. Quarto lugar, sobre a oração. A oração que visa a glória de Deus será ouvida pelo Senhor. Se eu estou orando com o objetivo de Deus ser glorificado, Deus vai me ouvir. Versículo 6, vamos ler? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Gloriosa promessa do Senhor. Ele está dizendo, se você orar, o seu pai vai ouvir e vai te recompensar. Porque essa pessoa, ou em casa, ou na igreja, tem um propósito na oração. Deus seja glorificado. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A oração livre da exibição pública ou privada é um bom perfume ao Senhor. Porque eu posso também me exaltar no momento lá único com Deus.
Eu preciso ser sempre humilde na presença do Senhor, tanto pessoal quanto coletivamente. Porque quando o rei Ezequias recebeu a notícia de que a enfermidade dele ia levá-lo à sepultura, arruma a tua casa, distribua aí, faça o seu testamento, porque você vai morrer. Diz que o rei, virado para a parede, né, orou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, eu andei em fidelidade na tua presença. E antes do profeta sair do palácio, Deus diz: volte e diga a ele que ele não vai morrer mais, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. A humildade desse rei, do rei Ezequias. A oração dos santos estão continuamente chegando à presença de Deus e no momento oportuno Deus responderá. Diz que as nossas orações é como um aroma suave, vai chegando, um incenso. Toda vez que você ora é como um perfume que chega à presença de Deus. E diz que os anjos guardam aquelas orações ali. Deus, a sua oração está chegando. Está chegando o dia de Deus ajudar você. Então, a santificação produzida pelo Espírito Santo e a nossa confiança no mérito de Cristo são elementos indispensáveis para Deus atender nossa oração. O impuro não pode ser ouvido. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então eu preciso que o Espírito Santo me santifique, tire as impurezas da minha vida, e eu preciso confiar em Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A humildade na oração faz toda a diferença na presença de Deus. Senhor, eu não sou merecedor disso que eu estou pedindo. Quem é merecedor? O publicano subiu justificado porque se humilhou na presença de Deus. Em último lugar, a oração não será atendida pela quantidade de palavras. Leiam 7 e 8, vamos ler? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Vejam, ele diz, repetições não é proibido em si. Jesus orou 3 vezes usando as mesmas palavras. Paulo orou 3 vezes para que Deus afastasse o espinho. Mas o que está ressaltando aqui, orações, vãs repetições, orações vazias, é como reza, né? Os católicos têm essa experiência, infelizmente, de o padre diz, orem 300 Pai Nossos, tal, aí ele fica, às vezes, até aquele conto, e contando ali as orações. Essa é uma oração que não chega a lugar nenhum. Se o crente, porventura, imitar esse tipo de oração, não vai funcionar. E você deve orar. Agora, tome cuidado. Não pense que a quantidade de palavras vai influenciar Deus. Quantas palavras são necessárias que eu use para que Deus me atenda? É só lembrar de Pedro quando estava sendo tragado pelo mar. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. 2 palavras. 2 palavras. E ele foi salvo. Só usou 2 palavras. Foi suficiente para Deus ouvir. Então, se a oração dependesse de quantidade de palavras e tempo, Pedro teria morrido afogado. Olha, você tem que fazer introdução, elucidação, meio, para eu atender a sua oração. Pedro não tinha tempo, irmão, de fazer nada disso. Ele só disse, Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu a mão e salvou. Né? Então, graças a Deus,
Pastor, quanto tempo eu devo ter de oração? A Bíblia não estabelece o tempo nem a quantidade de palavras. O tamanho e o tempo da oração não são determinantes para a resposta divina, mas a fé na palavra de Deus. Se eu orar muito e não crer, não serei atendido. Se eu orar pouco e não crer, não serei atendido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tem de crer, para que Deus possa concretizar sua promessa. Orar usando as mesmas palavras não nos desqualifica, mas repeti-las sem coração, sim. Elas precisam ser palavras verdadeiras. Paulo, como eu disse, orou 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A perseverança na oração é ordenada, mas a duração e repetição mecânicas são censuradas. Eu devo orar sempre? Sim. Agora, quanto tempo eu devo orar? Esqueça o negócio do tempo. Esqueça se as palavras repetidas, contudo que seja de coração, porque Deus contempla o coração. Diz a palavra que a igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A motivação e a vontade divina são determinantes na resposta às orações, mas o tempo e quantidade de palavras não. O que importa é que o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Sim, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou querendo que isso aconteça para a glória do Senhor, e isso é importante. E esta é a confiança que temos para com Ele, diz João, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele não está proibindo orações longas. Aprendam isso. Eu posso fazer oração longa? Pode, não tem proibição quanto a isso. E nem está incentivando orações curtas, mas está estimulando orações verdadeiras. Nem longas, nem curtas. Orações verdadeiras, orações sinceras. Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, então esses homens não serão ouvidos. Eu finalizo dizendo: a oração não é um canal para atualizar ao Senhor dos acontecimentos em nossa vida, mas demonstração de nossa dependência de Deus. Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Meus irmãos, eu me lembro de um livro que ensinava que quando você for fazer um pedido a Deus, você tem de ser claro e especificar. Eu quero um carro branco, um carro com 4 portas, um carro da marca X. Ele ensinava que se você não detalhasse o seu pedido a Deus, você não seria aceito. Que tortura, a gente nem sabe direito o que quer, então, cada detalhe, você ia passar um século explicando a Deus como seria que ele, eu só quero um emprego assim, que é no horário tal, na empresa tal. Meus irmãos,
Não, Deus já sabe o que necessitamos antes mesmo de pedir. Então, por que nós pedimos? Porque nós estamos nos humilhando na presença dEle. Humilhai-vos, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele sabe de tudo e vê tudo. A oração não é informação, a oração é humilhação na presença do Senhor. Precisamos ter essa consciência. Devemos sempre nos lembrar da onisciência divina para entrarmos na presença do Senhor mais tranquilos. Ô Senhor, eu estou aqui, graças a Deus que o Senhor já sabe de tudo o que está acontecendo na minha vida. Posso lhe relatar de novo, mas plena consciência que o Senhor sabe de tudo. Senhor, tu me sondas? Me conhece. Sabe o meu deitar, o meu levantar de longe, penetras no meu pensamento. O fato de Deus conhecer não nos isenta de pedir e fundamentar nossas orações como fizeram os salmistas. Deus sabe? Sabe sim. Mas você vai dizer, Senhor, eu estou precisando disso. A tua palavra diz que isso, isso, isso e isso. Então eu estou aqui na tua presença pedindo que o Senhor me responda no nome de Jesus. Eu estou no aguardo. Isso é um servo de Deus. Um servo de Deus que conhece o Pai, conhece o que o Pai falou, por isso conhece a palavra do Senhor, né? Concluo, meus irmãos. O crente deve ser uma pessoa de oração. O crente não deve usar a oração como um canal de glorificação pessoal. O crente que usa a oração para glorificação pessoal não obterá da parte de Deus o que foi pedido. O crente que ora livre de glorificação pessoal será atendido por Deus. O crente não deve saber que a quantidade de palavras não determina o atender de Deus. O crente deve ter consciência que na oração ele não está atualizando a Deus, mas demonstrando sua dependência do Senhor. Que nós sejamos uma igreja que comece a orar direito para a glória de Deus. Amém.